A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer a lição de número 5 do nosso segundo trimestre de 2022. Nós vamos estudar hoje, o título é O Casamento é para Sempre. Lição de número 5. Nós vamos aprender hoje sobre os valores, do casamento, dessa instituição divina que é a célula máter da sociedade, que as pessoas aceitem ou não, porque nós sabemos que a família é uma instituição que estão tentando desconstruí-la, mas isso não vai acontecer, Então o título eu vou repetir: o casamento é para sempre. Nós vamos estudar os sentidos desse título, ok? O nosso texto áureo, ele está em Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A nossa verdade prática, ela diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus capítulo 5, verso 27 a 32, que ensina bem sobre esse assunto, ok? Então, é o que nós vamos estudar e, como sempre, eu não posso deixar de fazer aquele pedido abençoado. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, Deixe o seu like, o seu comentário da onde você é, porque nós estamos orando pela sua igreja, pela sua cidade, entendeu? Orando por você, orando por todos aqueles que estão inscritos no nosso canal. Então, se você não é, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos, grupo, que fazem parte aí da escola dominical. E o estudo também não é só para a escola dominical, tá bom? E o nosso canal é monetizado. Se você assistir os anúncios aí, você ajuda a gente aí na monetização, tá bom? Um abraço, volte sempre, você é sempre bem-vindo aí conosco, tá bom? Diga aí da que cidade que você é, manda um abraço para mim, que eu estou mandando um abraço para você, estou orando também, tá? Vamos lá. Nessa lição, nós vamos estudar a respeito do caráter vitalício do casamento. Quando fala vitalício, está se falando para sempre, Pelo menos essa sempre foi a intenção de Deus, certo? Então, a história é essa: Deus sempre quis que o casamento fosse instituído para sempre, até que a morte nos separe. Então, como a Bíblia condena o adultério, e afirma a indissolubilidade do casamento. Então, vivemos assim numa época em que a instituição do casamento é muito atacada. Vocês sabem, que a mídia ímpia, contrária aos preceitos divinos, ela luta para destruir a família, Isso aí, a gente está vendo isso aí todo dia acontecer. Estão tentando desconstruir aquilo que Deus construiu, a família. Porque o diabo sabe que ele desconstruindo a família, a sociedade está ferrada, está perdida. Entendeu? O inimigo sabe disso. Então é por isso que ele luta sempre, desesperadamente, para destruir a família, para ele ter facilidade de acabar de desconstruir também a sociedade, tirar o norte dela, da família. Certo? Então, o princípio é esse: é Deus quem instituiu o casamento. Isso aí tem que ter na cabeça nossa. É Deus quem instituiu o casamento, entendeu? Sendo que o adultério começa no coração, aqui dentro, entendeu? Com os pensamentos, maus pensamentos, ou seja, pensamento impuro, de cobiça. Então,
A moral não pode ser dupla, como deseja a sociedade degenerada. Entendeu? A sociedade pensa assim, é mão dupla, mas não é. Então vamos então entrar lá para a nossa lição, saindo da nossa introdução. O título primeiro é a condenação do adultério. Nós vamos ver aqui a definição do adultério. Essa palavra adultério, ela vem do grego mosheu, cometer adultério, ser adúltero, ter relação ilícita com uma mulher de outro, certo? Da mulher, permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem e uma mulher têm, né, que um homem casado tem com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. Entendeu? Então, coisa séria. Adultério é isso. É a pessoa casada ter relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Entendeu? Quando é homem, quando é casado com casado, é adultério. Quando é casado com solteiro, o casado está em adultério, o solteiro está em fornicação. O homem casado tem relação com a mulher solteira, ele está em adultério, ela está em fornicação. Entendeu? A mulher é casada, o homem é solteiro, a mulher está em adultério, porque está traindo a mulher, o marido. E o homem, né, ele está em fornicação. Quando os dois são solteiros, os dois estão fornicando. É isso, certo? Deu para entender bem? Bem, no Antigo Testamento, principalmente no tempo de Judá, né, das tribos de Judá, com os profetas, a idolatria do povo de Israel era chamado de adultério espiritual. Por quê? Porque o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, quando eles se casam, que o casamento é hétero, né? Tem esse negócio de... é por aí não. Então nós precisamos entender isso, que o povo de Israel caía na idolatria, certo? E traía o quê? A aliança que Deus fez com ele, invalidando. Então era chamado de adultério espiritual. Ok? Então as leis estabelecidas em relação ao adultério tinha a intenção divina de preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. Então Deus, ele tinha as punições dele no Velho Testamento para que o homem fosse, né, julgado, para que preservasse o casamento. Porque o desejo de tudo que Deus vem fazer no sentido de nos disciplinar diante de alguma atitude que não corresponde àquilo que ele ensina, às vezes vem o juízo sobre nós, mas vem com a intenção de nos resgatar, de nos acordar, despertar para fazer a coisa como Deus quer, entendeu? Nós vamos ver aqui a posição de Jesus quanto ao adultério. Nós vamos ver aqui que primeiro vimos que existe uma condenação do adultério. O adúltero, né, é punido. E o adultério espiritual, né, que era simbolizado pela idolatria, ou a idolatria era simbolizado pelo adultério espiritual, Jeremias 3, capítulo 3, 8, 9, Ezequiel 23, 37. Número 2, a posição de Jesus contra o adultério. Para Jesus, o adultério começa aqui, no coração. Certo? Com um olhar cobiçoso. Entendeu? Vê que a Bíblia ensina aqui. Nós vamos ler aqui, só para lembrar, tá? Isso aqui é muito importante. Aí o pessoal ainda diz que Jesus veio anular a lei. Ele veio aumentar a lei para nós, olha só. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, olhar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Você está vendo como é que a porta ficou mais estreita ainda para aqueles que querem cometer esse pecado? Entendeu? Então Jesus, ele deixa claro,
O adultério começa no pensamento. O adultério começa no coração. Começa com um pensamento impuro, com um desejo ilícito. Desejou, né? É aquela história de sempre. Às vezes a gente pode não evitar que o passarinho posa na nossa cabeça, mas pode evitar dele fazer ninho, né? Às vezes pode vir um mau pensamento na mente da gente, mas não deixa fazer ninho, bota para fora, entendeu? Então, o adultério é uma prática da relação sexual ilícita. Muitos nessa situação, né? Qualquer homem repudiava sua mulher, e que Jesus condenou veementemente, porque na época de Jesus os judeus já estavam repudiando as suas mulheres só pelo simples fato dele olhar para uma mulher e desejar ela, ele já estava repudiando a outra, a dele, entendeu? Então Jesus condenou isso. Qualquer que repudiar a sua mulher, né, vai casar com outra adultera. Ele libera a pessoa para se casar quando a pessoa é traída e não tem como reconciliar, né? Então a pessoa tem o direito de casar de novo, foi traído e tal, não tem como reconciliar, casou com outra ou com outro, né? Mas pelo simples fato de que olhou para uma mulher, desejou ela, já vai largar a outra para ficar, aí Jesus já está falando aqui que está adulterando. Entendeu? É a palavra de Jesus, certo? Então, muitos nessa situação, qualquer homem repudiava sua mulher, o que Jesus condenou veementemente. A intenção é tão errada quanto o ato, segundo Jesus. Entendeu? Será que Jesus julgou pesado? Claro, né? Julgou mesmo, mas dentro da nossa possibilidade, que a Bíblia diz que não vem tentação senão humana. Mas Deus é fiel e não nos deixará ser tentado acima do que a gente possa suportar. Nós vamos ver esse problema da tentação mais para frente. Então, os males do adultério. Bem, com certeza, né? Muitas consequências ruins. O adultério sempre foi maléfico para a estrutura familiar, sendo que qualquer infidelidade no relacionamento a dois será sempre ruim, entendeu? Pois gera o quê? Desconfiança, incerteza, cria feridas emocionais no cônjuge, né? Desrespeito, não há mais respeito, e além dos prejuízos espirituais, né? Todas as decisões erradas trazem repercussão muito grande, né? Essas coisas repercutem na família, nos filhos, na esposa, na igreja. Isso aí é uma cadeia de decepção. A verdade é essa, entendeu? Então, além dos prejuízos espirituais, o adultério deve ser evitado a todo custo, certo? Vamos para a parte 2 aqui. Parte 2. O que rege o coração regerá o corpo. O que quer dizer isso? O que precede do coração? Bem, o pecado não está restrito somente no ato, mas também no pensamento impuro. Está lá em Mateus capítulo 15 e o verso 19, entendeu? Verso 19. É no nosso íntimo, é lá na intimidade, lá dentro, onde só quem conhece é Deus, entendeu? A Bíblia deixa claro, o nosso íntimo, é no nosso íntimo interior, onde é o lugar dos desejos e emoções e paixões. Tudo começa pensando, né? Você não faz algo sem pensar, só quem tem problema mental. As pessoas normais, antes de fazer, passa por aqui, pela cabeça, pelo coração, ele pensa, né, e analisa se deve fazer ou não. É essa a situação, entendeu? Então é aqui de dentro que vem o lugar dos desejos, da emoção e paixões. Então o homem natural precisa ter o coração transformado e o crente carnal também pela palavra de Deus, certo? Número 2, o homem é o que pensa. Tudo que vai fazer, primeiro pensa e determina se vai fazer, certo? Então o cara olhou, cobiçou, né?
obteve resposta, então ele pensa se deve fazer ou não. Está na cabeça da pessoa, né? Então o homem sempre colherá o quê? O que planta. A gente erra, somos humanos, dá lugar ao diabo, erra, né? Ninguém está sujeito, todos estão sujeitos a pecar. Por isso que Jesus manda vigiar constantemente. E não é um determinado tipo de pessoa, de crente, que tem que vigiar, é todos os crentes. Porque tudo que ele semear é o que ele vai colher. Quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Então, às vezes a gente está colhendo coisas ruins aí, porque plantamos coisa ruim. E quando a gente cai numa situação dessa, é uma colheita horrível. Tem pessoas que ficam a vida toda colhendo essa semeadura que ele fez. É uma colheita horrível, né? Então, tudo o homem, ele colhe o que planta. Então, tudo começou o quê? Com uma cobiça, uma coisa simples, né? A Bíblia não está proibindo você de não olhar para ninguém. A gente somos cegos, né? O cego que ele não pode enxergar. Mas nós temos tudo na nossa frente. A Bíblia não proíbe de você olhar para ninguém. A Bíblia está falando do olhar cobiçoso. Alguém fala, se passar um homem de aparência aí, uma mulher bonita, você não vai olhar? Ué, vamos olhar. Qual o problema de olhar? Eu não posso cobiçar, eu não posso desejar para mim. Certo? E não posso julgar ninguém se ele está olhando cobiçando. Só se ele der muita bandeira, né? Mas se ele olha normal para uma pessoa, como é que a gente vai saber que a pessoa está cobiçando ou não? Isso aí não cabe a nós, isso aí é pessoal da pessoa. Entendeu? Agora, olhar que Jesus proíbe é o olhar cobiçoso, que deseja ter relação com aquela pessoa. O homem desejando a mulher ou a mulher desejando o homem. Entendeu? É assim que começa o adultério ou a fornicação. Não é só o adultério, a fornicação também começa com o olhar cobiçoso, certo? Então, começou a cobiçar, deseja a pessoa, então breve vai se concretizar na prática, não tem jeito, entendeu? Então deve se evitar. Então, o único modo de se evitar um adultério, começa você evitando o olhar e evitando os maus pensamentos impuros, entendeu? Por quê? Tudo começa no coração. Ninguém está agora, isso aí é o que a gente ia falar agora há pouco. Ninguém está isento da tentação. Entendeu? Se alguém cair, não adianta querer matar o cara ou a mulher. Não adianta. Porque qualquer um pode estar sujeito. Todos nós temos que vigiar. Todos nós temos que tomar cuidado, não só na questão do adultério, da fornicação, do pecado sexual, de outros pecados que estão aí incrustados dentro da gente, como inveja, ciúme, raiva, ódio, essas coisas que não é de Deus, ninguém, entendeu? Nós temos que vigiar nessa parte, porque tudo é aqui dentro, entendeu? Tudo é no interior, não adianta. Então, é preciso vigiar para não cair em tentação. Jesus falou, antes de orar, Jesus falou vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o diabo está aí, entendeu? Está aí, para tentar derrubar a gente. Então temos que vigiar com ele. Então é preciso vigiar e se revestir de Jesus. Não é só ter cuidado, porque às vezes nós não temos força de nós mesmos para vigiar em certas áreas da nossa vida. Nós precisamos da ajuda de Deus, entendeu? Então vigiar e se revestir do Espírito Santo. Número 3. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Então a Bíblia diz que quem peca com o corpo, quem adultera, fornica, ele está pecando contra o seu próprio corpo. Entendeu? Então, o nosso corpo, para não pecar, ele tem que estar sujeito ao Espírito Santo. Somente na dependência do Espírito Santo é que a gente pode dominar o corpo. Não pensa que você é forte para dominar o teu corpo, eu sou o cara, igual Pedro. Jesus falou, Pedro, você vai me negar. O que Pedro tinha que fazer? Senhor, tem misericórdia de mim, não deixa não. E se humilhou,
né? Devia ter se humilhado e buscar, não, Senhor, não. Ele falou, não, Senhor, que de jeito nenhum. Além de eu não te negar, eu ainda vou fazer outra coisa. Se for preciso, eu dou minha vida por ti. Foi o primeiro a correr, foi o primeiro a negar Jesus. Sabe por quê? Porque ele confiou na força dele. Ele não confiou, ele tinha que se humilhar. Então, quando você estiver sendo tentado, não fica confiando, não, eu aguento, nada. Vai aos pés de Jesus e fala, Jesus, eu estou sendo tentado. Não deixa não. Faz igual Pedro não. Entendeu? Se humilha diante do Senhor para que Deus te guarde na hora da tentação. Tá? Bem, então podemos dominar o corpo somente com o poder de Deus. Jesus disse, se o teu olho escandalizar, arranca. Sem intenção de mutilação. Jesus não está mandando literalmente não. Entendeu? Jesus, mas ele está falando para você crucificar a carne. A carne tem que ser crucificada. Aquilo que Paulo falou com muita propriedade. Eu já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo mutilou os seus membros. Entendeu? No sentido figurado. Deixou à disposição de Jesus. Entendeu? Então, temos que manter a carne crucificada. A Bíblia diz que o velho homem foi crucificado, mas ele quer sair da cruz. Você pensa que o velho homem que morreu, que está crucificado, ele não quer sair de lá? Está doido para sair e fazer pior do que fazia antes. Deixa ele lá, ó, pendurado lá, que é melhor. Entendeu? Não use o corpo como instrumento de iniquidade. É isso que a Bíblia ensina. É nós que usamos o nosso corpo. E o diabo dá ali aquela força. Então, você deve tomar muito cuidado. Nós devemos tomar cuidado para não usar o nosso corpo como instrumento de iniquidade e de pecado. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos glorificar a Deus no nosso espírito, no nosso corpo, o qual pertence a Deus. Então, o corpo é meu, né? Mas aceitei Jesus, o meu corpo agora pertence a Jesus. Os quais, o nosso corpo, os quais o espírito e o corpo, os quais pertence a Deus. Mas quem tem que administrar ele sou eu. E o responsável por ele sou eu. Desde o momento que eu fui comprado por bom preço, o Espírito Santo vem morar em mim, o meu corpo pertence a Deus. Vou repetir, a responsabilidade de administrar o meu corpo é minha. Ok? Gálatas 5, 24, Tessalonicenses, Tito, aliás, 3:3, Tito. Número 3 aqui para o encerramento. Bem, a indissolubilidade do casamento. O casamento aí na perspectiva bíblica, né? Vamos ver agora. O casamento na perspectiva bíblica. Em todas as instituições estabelecidas, sociais, o casamento na mais perfeita intimidade. O casamento é uma união, entendeu? Que deve ser permanente, entendeu? E perfeita. Porque o casamento, ele, na minha opinião, e com certeza o casamento, né, a união, ela é a intimidade mais profunda que um casal pode ter. A pessoa se casa, ele pega muita intimidade, né, em todos os aspectos, mas a coisa mais íntima entre os dois é a relação sexual. Entendeu? Então, a união deve ser permanente, na mais perfeita intimidade. Entendeu? Tem que ser íntimo mesmo. O homem tem que ser íntimo totalmente com a mulher e a mulher com ele. Só assim o casamento sobrevive. Senão, se houver distância, não houver intimidade, entendeu? A coisa é mais por obrigação, não há prazer, aí a coisa é muito complicada. É uma porta aberta para o inimigo. Entendeu? Então Deus, ele não queria que os votos do casamento, o compromisso assumido, fosse quebrado. Porque o casamento é uma aliança. Entendeu? Dando ordem, não adulterarás. Quando Jesus fala não adulterarás, cada um, né, saiba manter o vosso vaso em santificação. Entendeu? Quando o homem se liga a ele e a mulher com ele,
Eles estão mantendo o seu corpo em santificação. Sexo não é e nunca foi pecado no casamento da forma lícita. Casamento, né, é para isso. Ele deixa a relação sexual a bênção, completa a vida do casal. Entendeu? Então, não adulterarás, firmando um vínculo conjugal, expressando o quê? Que não é mais dois, é uma só carne. Figuradamente, o homem e mulher, quando ele se casa, ele se torna uma só carne, uma unidade composta. É igual o Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma unidade, mas composta de 3 pessoas. Igual o casamento. O casamento é uma unidade de 2 pessoas. É uma só carne. É uma unidade de 2 pessoas, ou seja, uma unidade composta. Então, 2 pessoas se tornam um. Eles não deixam de ser 2, mas se tornam um na unidade. Entendeu? Então, por isso que Paulo escreveu: serão 2, uma só carne. Entendeu? Esse é o casamento. Entendeu? É isso que acontece. Então, mas está lá em Mateus 19:6, tu lê lá, tá bom? E Efésios capítulo 5, verso 25. Então, o apóstolo Paulo, ele via o casamento com a mesma visão de Jesus. Bem, o que fazer para que o casamento seja sempre um casal, né? Vamos ver aqui. Bom, eu quero ver se eu acho um versículo aqui para me ler, tá? Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver. O último aqui. Para que o casamento seja para sempre. É isso aqui mesmo. O que fazer para que o casamento seja para sempre? Certo? Um casal, ele tem muitas lutas. Não pensa que casamento é só flores. 2 pessoas diferentes. Às vezes uma pessoa foi criada numa família totalmente oposta. Foi criado numa cultura totalmente diferente. Foi criado numa família totalmente diferente. Entendeu? Tudo diferente. De repente, essas 2 pessoas se encontram, se gostam, se casam. Vai ser fácil? Não. Se não tiver muito amor, é uma coisa muito difícil. Você vai viver com uma pessoa diferente, por ser homem e mulher, né? Já somos diferentes, o homem é muito diferente da mulher, mas também você vai ter que enfrentar todas essas diferenças que eu falei aqui, de cultura, de pensamento, de criação, todas essas coisas vai fazer parte. Então, tem que ter muito amor, mas tem que ter também muita paciência e inteligência para suportar. Paciência para suportar. Entendeu? Uma das coisas é você suportar a fraqueza da pessoa. Por quê? Você está casando com uma pessoa que é fraca também, é humana, tem erro. Você não está casando com uma pessoa perfeita. E você também tem erro, você tem suas fraquezas, você tem o teu eu. Então, para assimilar tudo de um dia para o outro é difícil, leva tempo. Enquanto as coisas não chegam no lugar, nós temos que ter paciência e suportar a fraqueza um do outro. Porque se o homem não suportar a fraqueza da mulher, os seus defeitos, as suas vaciladas, e o homem também, nem a mulher, for muito rígido um com o outro, exigir muito da pessoa, mas não exigir de si, não andar 2 milhas, muitas vezes, o casamento não dá certo. Porque leva tempo para assimilar. Agora, cada caso é um caso, tem uns que é mais rápido, outros demora mais, né? Mas, de qualquer forma, não é fácil. Então, a gente tem que fazer para o casamento ser até que a morte nos separe? Tem que, primeiramente, ter paciência, suportar as fraquezas uns dos outros. Porque muita luta, né, vem para que um casamento chegue até que a morte nos separe.
entendeu? Então, o respeito mútuo, além da paciência, de suportar a fraqueza um dos outros, né, tem que também ter o quê? O respeito mútuo, a amizade, porque se não tiver respeito, não compensa. Tem que respeitar, entendeu? Tem que ser amigo também, ter prazer de estar perto da pessoa. Às vezes um dos cônjuges quer estar perto de todo mundo, mesmo da mulher ou do marido. Tem que ter prazer de estar perto um do outro, ser amigo, né? Não falar mal da pessoa. Tem mulher que fala mal demais do marido, tem marido que fala mal demais da mulher. Aí não vai dar certo, o diabo entra e pronto, fica ali, ó, morando ali junto, só criando contenda e problema, esfriando um com o outro. Então, isso aí é coisa que daí não tem como levar um casamento até que a morte nos separe. E isso aí estraga a vida da pessoa, da família, filho, tudo isso. Então, tem que procurar saber onde que está o problema, né, para que o casamento perdure, ok? Sendo duas pessoas diferentes, né, não tem como se encaixar logo. Vai ter que ir ruindo até que, né, é igual as pedras do rio, são tudo quadradas, mas rolando, batendo uma nas outras, até que fica redondinha. Tem que chegar o tempo que as duas pedras tem que estar redondas. Tá? Ok? Então, o sexo é a intimidade mais profunda entre casados. Na minha opinião, o sexo é a intimidade mais profunda. É tão profunda que é proibido que alguém venha ter relação fora do casamento, para que o casamento dure. Então, o sexo ele deve ser feito com amor, prazer e não como os ímpios, cheios de lascívia, dando vazão à carne. Entendeu? Então, esse é o cuidado que tem que ter, né? São pessoas de Deus que estão ali tendo relação sexual. Tudo dentro do natural, não antinatural. Casamento, uma união indissolúvel. Bem, para encerrar agora, Jesus, ele mostrou né, aos líderes judeus religiosos que o casamento foi projetado por Deus para quê? Para ser permanente. Mateus 10:9, está bem claro, tá? Então existem assim estudiosos, né, estudiosos da Bíblia, que ficam a vida toda procurando brecha para apoiar o divórcio, até para incentivar. Tem pessoas que falam assim: o que ajuntou Deus não separa o homem. Mas quem não ajuntou foi Deus. Não foi Deus, foi o homem. Estão sempre procurando um jeitinho de fazer o divórcio. Não luta pelo casamento. Entendeu? Tem pessoas que ele arruma até um probleminha para poder divorciar. Agora vamos ver depois, lá no juízo final, como é que vai ser. Se vai prevalecer a opinião moderna dos homens ou a opinião da palavra de Deus, ou o que está escrito na palavra. Vamos ver no juízo final. Jesus falou: quem vai julgar vocês é a palavra. Se vocês estiverem enquadrados na palavra, amém. Certo? Então, a Bíblia, ela dá direito ao divórcio por traição. Se não tem como reconciliar, né? Então, é isso que Jesus ensina na sua palavra, ok? Existe também estudiosos, né, que além de querer apoiar o divórcio, dá força, entendeu? Ninguém é obrigado a ficar sofrendo. Bem, isso aí é uma coisa que é pessoal de cada um, né? Eu não posso chegar e falar: não, está sofrendo, então larga aí e arruma outro. E muitas vezes arruma um pior ainda, né? Ou uma pior. Bem, a dissolução do casamento é um divórcio, ok? Porém, para Jesus era uma união indissolúvel, ok? Foi aberta na lei, né? A Bíblia diz que Moisés deu carta de divórcio. Por que Deus permitiu? Eles questionaram Jesus por isso. Porque se Jesus pregou, né, que o casamento era indissolúvel, aí eles questionaram: se o casamento é indissolúvel, por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus explicou também que era só em caso de, aqui no Novo Testamento, em caso de traição.
E também Jesus disse que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do coração dos homens, por causa da dureza dele, por causa do pecado. Então, Deus achou melhor dar carta de desquite, ou divórcio, mas não era essa a intenção de Deus, porque Deus odeia o divórcio, entendeu? Ele odeia o divórcio, ele permite o divórcio nessa situação por causa que ele sabe que o homem, ele sabe a criatura que ele tem, né? Não precisa nem entrar em detalhe, certo? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Tudo que a gente puder fazer para ficar junto é melhor, entendeu? Alguém diz, mas cada um sabe aonde tem o seu problema. É isso aí, cada um sabe aonde tem o seu problema. Isso aí é uma coisa pessoal, a pessoa que vai dar conta em Deus. Eu sei que tem pessoas que sofrem agressões, né, espancamento, não tem como ficar junto, certo? Então tem coisas que a pessoa tem que pegar o rumo, mas não é por causa de um espirro, de uma bobeira que eu vou estar divorciando. Tem que ser uma coisa conforme a Bíblia ensina, tá? E lá no capítulo 7 de 1 Coríntios também fala bastante sobre isso. Como é um resumo aqui, a gente não pode estar entrando em muito detalhe, tá bom? Então, na lei foi aberta essa concessão devido à fraqueza, né, humana, que Jesus chama de dureza de coração. Foi por isso que o divórcio foi dado. Mateus 19, verso 8. Então existe uma questão da traição que pode ser resolvida com perdão, entendeu? Quando é possível, vai ser bem melhor, certo? Perdoar vem a ser a melhor coisa, entendeu? Perdoar é bem melhor do que o divórcio, ok? Pode ter certeza disso. Concluindo, pela palavra de Deus, a gente compreende o quê? Que o casamento é para sempre, mas a sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Então, o amor que cobre uma multidão de pecados. O perdão sempre prevalece. O perdão evita uma montoeira de problema. Entendeu? Então, frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifício, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia na presença de Deus. Então, querido, Deus te abençoe. Se você é casado, que seu casamento esteja de vento em popa, abençoado mesmo por Deus, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever, dar o toquinho aí no sininho, certo? Se você quiser ver todos os meus vídeos, você dá um toque em cima do meu nome, ali do meu retrato, depois toca em vídeo, você vê os 400 e poucos vídeos que eu tenho aí, tá bom? Não se esqueça de que meu canal é monetizado e precisa aí que você assista os meus anúncios, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e até a próxima lição de número 6.